Podcast Além do Código. Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. E fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código e hoje temos aqui mais uma convidada. Aos poucos o empoderamento feminino está crescendo aqui nesse podcast. Hoje a gente vai ter a honra aqui de receber a Camila Navoz. Desculpa, eu não resisti, tinha que fazer a piada do Navoz, aí, a família de deficientes visuais mais famosas aqui do Brasil. Isso aí vai pro ar? Isso aí tem que ir pro ar. Vai, com certeza. A Camila Navoz tá aqui com a gente. Isso aqui é uma piada interna nossa, a gente lá do grupo que eu faço parte, conheci ela lá no grupo do Pessoas Cegas Programadoras e meu intuito é trazer todo mundo de lá pra cá, né? Todo mundo que aceitar, pelo menos. E Camila, aí seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Porque tanto que eu insisti. Eu que agradeço. Bom, gente, eu sou a Camila, as pessoas me chamam mais de Camis. Eu sou a Camis Navoz. Mentira, gente, eu sou a Camis Marinho. Uma hora a gente explica aí, de repente, no final, o que é essa parada de Navoz. Eu tô na área de TI há 6 anos, sou mãe solo, tenho 6 gatos, 2 cachorros, um deles é um cão-guia. Sou deficiente visual total. Atualmente trabalho na área de testes, mas estou em um momento de transição de carreira. Legal. E você já nasceu deficiente visual ou perdeu a visão depois? Não, perdi depois, perdi com 17 anos. Na verdade foi um acidente, eu tinha 8. Aí depois desse acidente foi gradativo a perda de visão do olho esquerdo, porque o direito eu perdi, né, no ato do acidente, foi descolamento de retina. O esquerdo eu consegui segurar um pouco, os médicos conseguiram segurar por um tempo, e aí eu fui lendo, fui só sendo gradativa a troca das fontes, né, no caderno para mim. Então, eu cheguei na 24, não dava mais, e aí um belo dia eu já não conseguia mais ler, e assim fui perdendo. Só que uma coisa interessante é que como eu sabia que eu ia perder a visão, eu comecei a aprender Braille assim que eu tive a oportunidade. E aí, uma das coisas que eu curtia muito era poder ler no escuro. Então, assim, eu transitava bem entre as duas formas de leitura, né? A leitura à tinta e o Braille. E eu gostava bastante da ideia de ler no escuro. E assim foi o início da minha adaptação. Sim. Aí agora tá podendo ler no escuro o tempo inteiro, né? Agora, literalmente, eu leio no escuro. Não só leio no escuro, eu faço tudo no escuro. Tem umas coisas que são tão fáceis que você faz até de olho fechado, né? Nossa, com certeza. Inclusive, a gente sempre brinca. Eu falo assim que quando a gente consegue fazer alguma coisa muito, muito fácil, com muita praticidade, assim, eu falo que eu faço de ouvido tampado. E aí, como que foi aí a adaptação da nova realidade, agora sem enxergar? Você levou muito tempo para aceitar? No início foi difícil, assim. Enquanto eu era criança, acho que eu não tinha tanto impacto, porque, né, eu fui me tornando baixa visão e daí acabei que não senti tanto, mas aí quando na adolescência ali, por volta dos 16, 17 anos, eu comecei a sentir mais, porque as pessoas começaram a se afastar. Porque eu precisava de ser guiada por outras pessoas. Essa questão da locomoção, com a bengala, essas coisas eu não tinha tido uma estrutura, também não tinha tido acesso a essas alternativas, né? Então, ali foi onde mais doeu, assim. Aí eu fiquei uns 2 anos, assim, para me readaptar à sociedade como um todo. Eu me senti durante um tempo muito excluída, não me sentia parte de nada, e pessoas na escola se afastavam. Eu lembro de uma coisa que me marcou muito, que é essas coisas bem de adolescente mesmo, que um menino falou para uma amiga minha que ele gostava de mim, mas que ele não ficaria comigo porque eu era cega. Nossa. Bom pro Alexandre, né? E aí, depois, como é que se deu aí o seu contato com a tecnologia? Como que você veio parar nessa área? É uma história longa. Eu tô com tempo. Eu comecei... A minha história de vida é uma história bem delicada, assim. Vou dar uma resumida, né?
Eu nasci numa cidade do interior, em Franca, a capital do calçado. E aí eu comecei a trabalhar lá muito cedo. Com 14, 15 anos, eu montava caixa de sapato num local dentro de uma associação de cegos, né, para as fábricas que contratavam o nosso serviço, né? E era bem engraçado que assim, era um valor bem pequeno, que era para produção, era 1,5 por caixa montada. Então, no final do mês, a gente tirava 280, R$ 300 no máximo, assim. Ali foi o início da minha ideia como trabalho, né? Enfim, mas não era a perspectiva, né, que eu tinha naquele momento. Depois disso, as fábricas, uma das maiores fábricas que demandavam para essa cartonagem tirou o trabalho deles e resolveu contratar pessoas lá de dentro, e eu fui uma delas. E a partir dali eu comecei a conhecer uma outra perspectiva. Eu via pessoas trabalhando num escritório. E eu percebia que eu não queria ser auxiliar de produção, eu não queria ser aquela pessoa que estava lá no chão de fábrica, literalmente, usando protetor de ouvido e aí tinha dificuldade da visão, né? Enfim. Aí eu fiquei nessa fábrica durante um ano, e depois eu voltei para São Paulo, porque eu tive muitas idas e vindas para São Paulo por motivos familiares. E aí aqui em São Paulo eu comecei a conhecer cursos, né, de empregabilidade para pessoas com deficiência na área administrativa. E uma coisa que eu acho muito interessante abrir aqui para vocês é que quando eu comecei a perder a visão, a lousa ficava muito difícil de enxergar para mim. Então, eu tinha ótimas notas em matemática, até eu não conseguir mais enxergar a lousa. A partir dali, eu comecei a perder toda a noção, toda a base, porque os professores eles não sabiam explicar além do visual. Então eu ia ficando muito para trás. Além disso, eu vim de uma família muito simples, a gente não tinha recursos para uma máquina Braille, eu não sabia usar reglete, só aprendi o Braille na máquina, ali, né, numa sala de recursos que tinha, numa escola onde eu estudei. Então, ali eu fiquei muito para trás. Aí, voltando ao momento mais próximo aqui da atualidade, eu comecei a trabalhar na área administrativa, trabalhei com telemarketing, trabalhei com back-office de uma empresa de comunicação, tudo ali na área administrativa, mas bem limitado, assim, era literalmente coisas no Word, Excel e atendimento ao cliente, e eu achava de fato que eu não podia ir além daquilo. Aí, um belo dia, eu sempre tive vontade de trabalhar com tecnologia, só que eu acreditava que por conta do déficit que eu tinha de matemática, eu não conseguiria. Aí, um belo dia, eu falei, eu vou tentar prestar um vestibular. Tentei prestar um vestibular para a Uninove. E muito engraçado que foi uma história meio louca, assim. Nesse vestibular, eu arrumei uma máquina Braille emprestada para escrever as respostas da minha prova, e eu tinha uma professora que fazia as correções, né? Uma professora lá dentro da Uninove. Só que a minha máquina, ela estava com um problema. Toda vez que a gente dava espaço, a máquina fazia um ponto. E aí, na hora de corrigir, eles me desclassificaram por isso. Aí era a época que eu acho que as faculdades ainda davam valor no vestibular, né? Porque as faculdades particulares, você faz uma redação e entra, né? Aí eu depois fiquei um tempo meio, deixa, não quero, não vou fazer. Em 2014, eu estava numa empresa de tecnologia, mas na área administrativa. Era a Unisys, uma empresa que fazia logística reversa para a Dell, oferecia outsourcing de TI para outras empresas, como bancos, enfim. E aí lá dentro, eles estavam desenvolvendo algumas ferramentas e os clientes precisavam que essas ferramentas fossem acessíveis. E aí, do ponto de vista de leitor de telas, aí eles começaram a me envolver, pediam para eu navegar e tal, mas eu não entendia aquilo como uma profissão. Continuava ali na minha profissãozinha de secretária de luxo. Daí, no final no início de 2015, aconteceu que eu descobri a minha gestação e
eu perdi um pouco assim das perspectivas a partir dali, porque como eu falei, eu sou mãe, eu não tenho muita rede de apoio e tal. Aí veio o Enzo, meu filho, eu afastei durante 6 meses para cuidar dele. Depois daqueles 6 meses ali, eu vi que eu não tinha condições de voltar, porque não ia ter quem ficasse com meu filho dessa transição, né, minha, do trabalho para casa. E assim, para quem não é de São Paulo, eu morava numa região aqui da Zona Leste e a Unisys era no extremo da Zona Sul. Então, tipo, eu levava mais de 2 horas e meia para ir e para voltar. Então, eu resolvi pedir desligamento e fiquei em casa por volta de 1 ano. Aí começa a minha volta ao mercado de trabalho de forma bem diferente da qual eu saí. Em janeiro, março. Em março de 2017, eu conheci o Alexandre Magu. E nós éramos amigos, assim, e aí eu conversava muito sobre tecnologia com ele, e ele foi me mostrando coisas que eu não enxergava desse ponto de vista de matemática, que eu achava que eu só poderia ir para a área de TI por conta de se eu fosse uma pessoa boa em matemática e tal. E aí ele me falou que existiam vários nichos dentro da área de TI, como teste e tal. Mas deixei para lá, falei, não, eu vou continuar seguindo, né, um caminho que eu acho palpável. Aí resolvi fazer letras. Tudo a ver. Pois é, vou fazer letras porque eu não vou ter que me preocupar com exatas, com matemática, com nada. Só que nesse meio tempo eu recebi uma proposta para trabalhar como CNPJ numa empresa fazendo teste de acessibilidade. E aí eu comecei a me envolver muito com tecnologia, querer entender como que funcionava, o que estava por trás do que eu testava, querer sugerir correções e ajudar os devs ali a encontrar correções, porque muito nessa área, né, de testes de acessibilidade, muitos devs não sabem nem por onde começar a corrigir um bug de acessibilidade, que muitas vezes são boas práticas, né? E aí eu comecei a ficar muito curiosa com aquilo, e o bichinho da tecnologia, né, me picou de vez. Eu falei, não, eu preciso sair desse desconformismo. E aí eu tranquei minha faculdade e resolvi iniciar na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. E aí, depois disso, eu engrenei na carreira mesmo, fui trabalhar numa startup, fazendo teste funcional. Depois veio a pandemia, eu entrei numa instituição financeira e estou nessa instituição financeira até hoje. E agora eu fiquei 4 anos, né, fazendo teste de acessibilidade. Então eu fui para teste funcional e dentro dessa instituição financeira voltei para teste de acessibilidade. E agora estou fazendo a transição de carreira para desenvolvimento back-end com .NET. Ah, legal. E você falando aí da sua máquina de escrever, né, em Braille, que tinha um problema, que você pressionava o espaço, vinha um ponto, eu pensei, caramba, até o software dessa máquina bugava também. Apertar uma tecla vinha outra. Ali não era software, não, era puro mecanismo mesmo. E essa questão da matemática que você falou, muita gente me pergunta, para saber, para estudar programação tem que saber muita matemática? Aí eu sempre falo, não, você tem que saber muita lógica, né? A matemática é a básica que a gente já tem, né? Porque os cálculos quem vai fazer é o software, se você for trabalhar. Você tem que saber como mandar ele resolver, né? Tipo, sim. Não adianta nada. Eu brinco que é igual cão-guia. Não adianta você ter um cão-guia e você não saber para onde você vai. Sim. Porque o cachorro, ele não vai adivinhar a sua rota, né? A mesma coisa ali é um compilador, ele não quer adivinhar, não vai adivinhar o que você quer fazer. Você tem que mostrar para ele o que você quer para ele fazer toda a parte operacional, né? Você é o cérebro do negócio e, enfim, é a mesma coisa com relação ao cachorro. Muita gente me pergunta isso, mas o cachorro sabe para onde você vai? Não, gente, o cachorro não sabe para onde eu vou, quem sabe sou eu. Você pega a coleira, bora. Tem um GPS no cachorro. Ele já sai levando. Como é todo dia o mesmo caminho, já sei, vamos, vai. Mas eu sempre falo dessa questão da matemática, né? Você tem que saber as regras, saber o básico, as 4 operações. Né?
saber o que, Sim, o que o parêntese faz para questão de exato. precedência. Você não vai ter que saber Bhaskara, trigonometria, a não ser que você vá trabalhar especificamente com isso na Com programação, né? fórmulas, né, para AI, alguma coisa assim. Uhum, Mas essa questão da Bhaskara, da trigonometria, são coisas que assustam muito o aluno, né? uhum, Porque depois a gente chega na fase adulta e a gente vê que não vamos usar muito aquilo ali. Tipo, sim, até uma regra de três, as coisas a gente usa, sabe? sim. Mas passou dali, a gente não, né? Pois é. Vai usar tanto, a não ser que você trabalhe diretamente com isso. Isso intimida muitas pessoas, isso Uhum, intimida muito as pessoas cegas, porque a gente sabe que a gente não tem. Os professores, assim como o desenvolvedor, ele não é capacitado para desenvolver uma aplicação com acessibilidade, porque os cursos, a faculdade, ela não fala sobre boas práticas, não fala, pouco se fala sobre performance no que diz respeito à front. uhum, É, do mesmo jeito são os professores. Os professores também não têm suporte nenhum para ensinar a pessoa cega a aprender matemática. Ele não sabe, o mundo é visual, né? sim. Então a gente não tem essa noção. Assim. Eu ainda pretendo fazer algum trabalho, ainda que seja voluntário, para ajudar professores a ensinar os alunos com mais praticidade, assim, com mais eficácia, porque eu não desejo para ninguém o que eu passei. Cheguei um Sim. momento que eu me sentia burra. Uhum, Eu falava, gente, eu aprendi a fazer regra de três com o Magu. uhum, Então, tipo assim, gente, eu sou muito burra, eu pensava, sabe? E não é, na verdade, é um déficit, né, do sistema educacional com relação às pessoas com deficiência. Como eu fiz letras, as matérias que tinham, porque a maioria das pessoas que fazem letras, elas, né, vão se licenciar para dar aula, né? uhum, Não era o que eu queria na época, mas eu queria trabalhar com revisão, ou então como tradutora juramentada, que eu achava que era o que eu podia fazer ali naquele momento. Não desmerecendo, porque tradutor juramentado é uma coisa muito legal. uhum, E também o ato de lecionar, para mim, é um sacerdócio. Eu admiro muitos professores. O que acontece ali é a falta de recurso, né, do sistema educacional brasileiro sim. para ensinar essas pessoas. Inclusive, eu tenho muita vontade assim, de entender como funciona essa questão de ensino de matemática, de exatas lá fora, por exemplo, em Uhum, países como Estados Unidos, Inglaterra, Japão, né? Deve ser uma coisa porque tem lá o Soroban, né? Que eu acho que é japonês. uhum, Eu tenho vontade de entender como que funcionam essas questões lá, até para de repente num futuro trazer sei lá, algum trabalho voluntário que ajude a outras pessoas não passarem pelo que eu passei, não sentirem essa sensação de que, nossa, eu sou muito burra, como eu uhum, senti. sim. Igual, eu sempre falo aqui no podcast, né, que atualmente eu tô fazendo estágio lá no NIS, que pertence lá à UFAL, Universidade Federal do Alagoas, e a gente Uhum. faz a verificação da acessibilidade dos livros didáticos, né, que esse ano os livros são todos digitais, e aí a gente faz lá os testes, se está todo acessível com quem vai usar o leitor de tela. E eu fico vendo assim o quanto já avançou, né? Tipo, as imagens todas Nossa, isso é muito descritas, legal. tabela com os cabeçalhos tudo linkado com as colunas e Sim, já não deixa de ser um avanço assim que antigamente você mesmo não teve esse tipo de não. coisa, né? Então hoje pelo menos já dá para eles terem um livro didático com mais acessibilidade. O Brian, mesmo com quem eu conversei, disse que tinha que esperar um tempão até vir uma versão em braille do livro Tinha. didático para Às ele. vezes os livros chegavam, o ano letivo já tinha acabado, sabe? A Sim. gente não tinha essa. Eu recebi pouquíssimos livros em braille já na adolescência, ali, quando eu já não conseguia mais enxergar fonte nenhuma. Assim, quando eu fui chegando nas fontes maiores, começou a ficar inviável, Uhum. porque era pouco papel para muita. Né, para muito. Era muito. O braille por si só é extenso. Sim. Mas dependendo da fonte que você usa, é tão extenso quanto o braille. Uhum. E aí também tinha que pagar para ampliar as coisas para mim e falta de recurso, né? Por exemplo, hoje eu sei que existia uma lupa, que se eu tivesse usado essa lupa, para mim teria ajudado muito, mas eu nem sonhava que essa lupa existia. Uhum. Sim. Aí hoje a gente vendo assim os recursos digitais, livros didáticos que são lidos por NVDA,
O próprio Be My Eyes tem me Ai, ajudado Be My bastante Eyes. na faculdade, aquelas benditas questões de acordo com a imagem abaixo, Nossa, escolha a gente sofre alternativa. muito com isso. Eu não entendo qual que é a dificuldade de colar o código Sim, ali. Por que que as pessoas vão e printam o código? sim, porque a gente não vai digitar o código, a gente não vai chegar lá no VS Code, carregar a imagem do código, pronto, compila. Low code, no code. Sim. Eu também. Não, o pior é quando você vê a imagem, talvez pelas alternativas eu consigo inferir mais ou menos o que é e consigo escolher a resposta. Não, todas as alternativas estão com imagem também. Aí ferra o negócio. Mas o Be Muito My Eyes tem difícil. ajudado bastante. É bem difícil mesmo. Onde você faz faculdade mesmo? Na Cruzeiro do Sul, pela Unicid, eu faço Foi onde eu EAD. fiz. Foi onde eu fiz. Você Eu fez, sei bem o que você passa. você fez EAD? Aham. Então você passou por muitas questões de acordo com a imagem abaixo. Ah, meu Deus, eu sei exatamente o que você passa. Sim, isso é uma coisa E até na que. minha época não tinha Be My Eyes, hein? Pois é. A Aí gente, tinha que olha, recorrer a uma pessoa mesmo pra ser seus olhos. teve provas quando comecei, porque assim, antes da pandemia, as provas eram feitas no polo mesmo. Eu era ali do polo do Carrão. Sim. Mas depois da pandemia, as provas eram todas online. E aí teve um dia que eu chamei uma amiga minha e dei o controle da minha máquina para ela poder ir me ajudando ali nas questões, justamente porque eu sabia que eu ia encontrar muita questão inacessível e de fato aconteceu, assim, muita coisa inacessível. Sim. Igual, se você fez a DS, você chegou a ter matemática aplicada? Aplicada, cheguei. Então você se deparou com muitas imagens do gráfico, saber calcular a parábola. Foi a minha primeira matéria, matemática aplicada. Quem é que tá dando matemática aplicada para você? Agora é uma professora, esqueci o nome dela. Nossa, no meu era um tal de Alessandro. Eu senti até sono. Sim. E pra eu instruir minha mãe como que ela descrevia a parábola pra mim, é um U, tá de cabeça pra cima, tá de cabeça pra baixo, ele tá em cima de algum número, né? Ela tentar descrever pra mim, pra eu conseguir calcular tudo. Não, na minha época era a Adriana. A Adriana não era tão ruim, não, viu, pra explicar, assim. Tanto que às vezes eu compartilhava muito a aula dela com o Magu, eu falava, me ajuda aqui que eu não tô conseguindo entender nada. E sabe o que eu tô pensando? Que hoje, assim, a gente conta com o Be My Eyes e tal, mas se eu estivesse fazendo faculdade hoje, o meu filho tá com 8 anos, né? E os olhos que tudo veem, acho que me ajudaria bastante também. É muito mais difícil você explicar pra uma pessoa que é mais velha, né? Determinadas questões, assim. Sim. E por isso que até sempre falam bastante lá no grupo, né? No caso da gente cego, se for entrar na faculdade, é bom a gente já entrar com algum conhecimento já na área para conseguir se desenrolar. Se a gente entrar zerado lá, a gente vai penar com a falta de E acessibilidade. eu não sei, eu sinto, William, não sei se você sente isso, que literalmente a gente sempre tá correndo atrás da própria cauda. Sim. Porque assim, a gente tem os sistemas do Moodle, né, que são customizáveis e são acessíveis, os ambientes virtuais de aprendizagem, de aprendizado são acessíveis, mas aí a gente bate nas matérias que não são acessíveis. Então, assim, a gente nada com a sensação de que a gente está chegando lá e quando a gente chega no meio, a gente vê que não. Que a gente não... Eu sinto isso também. Igual as pessoas já me perguntam aí, lá a Cruzeiro do Sul é acessível? Eu falo, ó, o AVA é bem acessível, você consegue fazer as coisas lá tranquilamente, acessar as disciplinas, falar com a tutoria, você tem até a resposta rápida, tudo. O problema é chegar na hora das aulas mesmo. Eu tenho uma pergunta sobre a Cruzeiro do Sul. Ainda tá escrito Cruzeiro do Sul Virtual? Sim, não, acho que já é virtual, já mudaram. Acho que o professor de letras lá já... Não, uma universidade assim reconhecida chega lá, Cruzeiro do Sul Virtual. Não, pra mim já tá virtual mesmo. Mas eu ria bastante dessa história do Virutal. Foi literalmente um erro de digitação. Sim. Tá aí, essa é uma das vantagens que às vezes a gente leva sobre os videntes, né? Porque às vezes eles na questão visual, eles veem muito rápido, né? Então às vezes ele não percebe quando a letra tá trocada ou não. A gente, às vezes lá na hora, a gente já percebe que o leitor de tela já leu errado aquela linha e já corrige. É porque a forma... Eu já enxerguei, então...
a forma com que a gente passa o olho em cima das letras é diferente da forma que a gente ouve. E assim, e é similar ao Braille. Com o Braille, você facilmente vai passar por algum erro de, de ortografia e não vai perceber, porque é similar aos olhos, né? Você está ali tendo contato com a letra. Agora, já o ouvido, como a gente é muito atento ao que a gente está ouvindo, então fica muito mais fácil ali identificar algumas. E fora que o leitor de telas também, por exemplo, se você escreve cego com S, ele vai ler cego. Sim. Ele não vai ler cego, né? Então, a gente já vai se adaptando a esses padrões, assim. Sim. Mas eu, com leitor de telas, com todas essas tecnologias, eu ainda amo ler Braille, assim, adoro. Sim, eu sou analfa Braille. Acho que eu tenho que tomar vergonha na cara e aprender o Braille. Você perdeu a visão? Com quanto tempo? Tem uns 6 anos, mais ou menos. Eu E tenho tá super adaptado? Nada. Eu levei um tempão ainda até aceitar que eu tenho retinose pigmentar, né? Eu sempre fui Sim. baixa visão, mas eu sempre consegui andar sozinho, mesmo tropeçando. Já dei com muita cara em lixeira, Ah, eu também já fiz muito isso. mas eu A andava gente não sozinho. aceita, né, a bengala no início, né? É difícil. Mas aí, conversando recentemente com um rapaz lá do grupo, o Cris, ele me O Cris é um fofo. sim, ele me recomendou a Fundação Dorina, que foi onde ele fez. Aí eu tô indo lá agora. É aqui pertinho de mim, eu moro aqui perto da fundação. Legal. Daí eu já passei pelo grupo de acolhimento, né? Agora tô esperando me chamar para começar os treinamentos e acho que eu só demorei mesmo para criar vergonha na cara para procurar, porque hoje em dia eu não vejo a hora de pegar uma bengala e sair batendo perna por aí. Sabe o que eu acho? Eu acho que todo mundo tem o seu tempo. Sim. E, querendo ou não, a gente vive um luto pelo que a gente perdeu. Vou te dar um exemplo. No ano passado, eu tive que fazer uma cirurgia por conta de uma inflamação na córnea. E dessa cirurgia, eu perdi todo o restinho da visão que eu tinha, porque eu enxergava cor, enxergava o sol, a lua, eu não enxergava formas. Né? Então, tipo assim, eu não conseguia materializar o rosto de alguém, mas eu conseguia ver as cores, então eu podia escolher a cor da minha roupa, eu conseguia ver a cor dos pelos da minha cachorra, que eu amo, tipo, olhar um dourado, assim, eu gostava muito. Eu conseguia ver a cor do cabelo dos cabelos do meu filho, essas coisas todas. E aí eu perdi esse resto da visão. E eu sinto que eu fiquei mais insegura com algumas coisas depois disso. Por mais que essa visão tenha sido mínima, aquilo ainda me ajudava. Eu conseguia enxergar a cor da parede de onde eu estava. Então eu vivi um certo luto por isso. E vivi um outro luto lá atrás, por ter que me adaptar a usar bengala. Então, assim, eu acho que não é protelar, eu acho que é o nosso corpo tentando se readaptar à nova realidade, sabe? Então, chegou o seu momento de se readaptar a essa realidade, agora você está pronto, sólido, e daqui para frente é só felicidade. Sim, com certeza. Eu tô bem ansioso aí. Acho que eu nem vou saber a sensação que eu vou ter, sei lá, quando fizer uma viagem sozinho, andar sozinho por aí, sem precisar de ninguém ficar me segurando. Nesse momento que você tá, é que eu acho que já tá um pouco mais avançado, mas eu acho muito importante a convivência entre iguais. Porque quando eu perdi a visão total, assim, eu fiquei, poxa, mas e agora, né? E eu não tive esse contato entre iguais, assim, eu não conseguia ver perspectiva da outra pessoa cega. Só depois de um tempo que eu comecei a entender mais, porque as pessoas cegas que eu conhecia, que eram lá dessa cartonagem, onde eu montava caixas, elas já eram pessoas bem mais velhas, elas não tinham tantas perspectivas, assim, de vida, né? E a gente era do interior, então elas já tinham ali a vidinha delas feita, mas eu sabia que tinha algo além disso, só que eu não conseguia entender o que era. Sim. Então, assim, essa convivência entre iguais nos mostra que a gente pode ir mais longe, né? Que a gente consegue tocar uma vida normal. Então, quando você vê outras pessoas andando de bengala na rua, você fala, não, tipo, eu vou pegar isso também, cara, eu vou, tipo, vou conseguir. Sim. Que isso é uma coisa que o grupo lá no WhatsApp
ajuda bastante. Apesar de que às vezes sai muito do foco, né, lá, mas em geral ajuda bastante. Porque antes, claro, eu sabia que existiam outros cegos, mas não conhecia nenhum, né? Então, hoje Sim. tendo a chance de conversar com eles, poder trazer eles aqui pro podcast para compartilharem suas experiências, foi uma das coisas que me motivou a procurar essa ajuda. Pois é, e esse trabalho aqui é muito legal, porque a gente está falando do nosso meio aqui. Uhum, Mas e se esse podcast chega de uma pessoa que está perdendo a visão agora? sim. Né? Por isso eu acho importante, eu vejo muitas vezes as pessoas que procurarem ajuda nesses grupos de cego que tem no Facebook e tal, se publicar links como esse aqui, né, desse podcast lá, para que as pessoas consigam ouvir a perspectiva de outras pessoas cegas. Né? Sim. Que percebi que no computador consegui me adaptar rapidinho. Descobri o NVDA, foi bem rápido aprender. Tenho total autonomia aqui no computador, mas percebi que eu quero ter autonomia na vida também. Não quero passar o resto da vida aqui no quarto, numa espécie de caverna de Platão, né? De Platão. Conhecendo as coisas só pelas sombras aqui no computador. No computador a gente é igual na multidão, eu sempre falo. Sim. Não tem barreira pra gente. Agora com o Be My Eyes a gente tem menos barreiras ainda. Mas a gente precisa viver um mundo além dessa caverna de Platão, que é o quarto, o escritório da gente. Lá fora também tem muita coisa boa. Sim. E deixa eu perguntar, você e o Alexandre, assim, foi amor à primeira vista? Foi amor ao primeiro ouvido. Você ouviu assim a voz, não? É com esse aqui que eu quero ficar. Essa coisa de amor à primeira vista é muito engraçado, porque a gente fala isso como se isso não fosse aplicável pro cego, né? Sim. Às vezes a gente fala assim, isso é uma coisa muito interessante. Fala, porque eu vi tal coisa. Nossa, eu conheci fulano e foi amor à primeira vista. Claro, cara, foi amor à primeira vista. A gente não consegue ver só com os olhos, né? A gente vê com as mãos. Outro dia meu filho falou isso. Ele falou assim, você não vê? Eu falei, claro que eu vejo. Eu vejo com as mãos, eu vejo com olfato, com tato. Existem N formas de ver. E aí eu tô trazendo esse ponto que eu achei interessante você trazer essa brincadeira, porque muitas vezes as pessoas se sentem desconfortáveis ao perguntar se a gente viu alguma coisa. E não tem desconforto nisso. O verbo ver, ele é muito amplo. Enxergar é um verbo mais limitado. Né? É ao enxergar mesmo. Agora, o verbo ver, ele é expansivo, né? Eu vejo com as mãos. Enfim. Quando as pessoas me perguntam se eu vi alguma coisa, eu falo não, mas é só pra tirar sarro mesmo. Eu falo também. Não. Mas as pessoas entram em reunião e falam assim, vocês estão vendo minha tela? Eu falo, não. Ou quando entra assim num vídeo no YouTube, aí vocês vai aqui, vocês vêm aqui, aqui aonde? Exatamente. É igual a questão lá da matemática. Aí você pede emprestado aqui, você sobe aqui, você soma esse com esse. Sim. Essa, inclusive, foi uma das motivações de eu ter criado o meu canal. Apesar de eu não considerar que eu saiba muito assim de programação, mas eu quis compartilhar um pouco o que eu sei de forma acessível, que eu sei a dificuldade de achar material acessível na internet. Exato. Quando a gente acha, a gente fica até meio grato, né? Nossa, que material maravilhoso, de acessível. Sim. Eu vou ver o curso em vídeo do Gustavo Guanabara. O cara é um monstro, tem uma didática excelente. Eu invejo a didática dele, mas ele é muito visual, né? Muito visual, muito. E ainda não é um dos piores. Mas sabe um lugar onde eu tô fazendo cursos e eu tô achando bem interessante? Aquele Free Code Camp. Já ouvi falar. Esse Free Code Camp, ele tem vínculos com empresas como a Microsoft. E aí, o curso, por exemplo, os cursos que tem lá, eles são todos, não tem vídeos, só são textos e tudo muito acessível, assim, não tem uma imagem, não tem, é código puro mesmo e muito bom, assim, para você consegue seguir com total autonomia. Eu fiquei surpresa. Vou dar uma olhada. Eu lembro quando fui fazer o curso de Python lá do Gustavo Guanabara, ele vai falar, hoje a gente vai aprender para fazer tal coisa aqui no Python, você coloca esse módulo aqui. Esse módulo aqui qual? Custa falar o nome do negócio? Então, eu fui aprender Python numa escola que tem aqui em São Paulo, chamada 42. E eu sofri muito, porque eu cheguei nessa escola, ela é gratuita, tá? Ela é subsidiada por empresas,
né? Empresas, ela capta recursos, né, de empresas para conseguir oferecer esse, entre parênteses, ensino para as pessoas. Uhum. E aí o que acontece? Quando você chega lá, a ideia é você aprender sem professores. Uhum. Então, você tem um ambiente, né, um setup, e listas de exercícios. Uhum. E aí são você e outros alunos na sala, vocês se autoavaliam. Então, tipo assim, você terminou os seus exercícios, você vai avaliar o outro aluno, e para que você consiga ir para a próxima etapa, você tem que ter pontos de avaliação e pontos de avaliar outros alunos. Uhum. A princípio parece bem interessante. Uhum. Só que quando eu fui, eu perguntei para eles se o sistema, qual era o sistema operacional, se eu ia ter acesso a uma ideia acessível. Uhum. Quando eu cheguei lá, era um Linux completamente customizado, onde o Orca nem não conseguia rodar. Uhum. O Orca ele só rodava dentro do seu próprio menu. Uhum. Detalhe, tá? A máquina era um Mac. Para que eu quero colocar um ambiente Linux numa máquina Mac? Aí, a interface gráfica era toda customizada para essa 42 aí. Uhum. Então, tipo, era completamente inacessível. Aí eu reclamei, falei que não dava para continuar aprendendo daquele jeito. Fora que a página de avaliação, ali onde você pegava o projeto também para começar a fazer, era toda inacessível. Eram réguas, assim, gráficas. Uhum. E eu fiquei muito chateada, assim, porque eu perguntei sobre acessibilidade antes e foi horrível, assim, do ponto de vista de acessibilidade. No fim, eles pegaram uma outra máquina com Linux, com uma distro um pouco mais acessível, e eu consegui, aos trancos e barrancos, entregar 2 das listas, assim. Uhum. Mas era muito difícil lidar com o IDE, porque, assim, o Orca é um projeto muito legal, só que o Orca é o leitor de tela, para quem não está nos escutando, o Orca é o leitor de telas do Linux. Uhum. Só que ele está muito atrás do leitor de telas como o NVDA, galera, por quê? Porque ele é um projeto, até onde eu sei, de uma pessoa só. Uhum. Então não tem tanta gente ajudando, assim, e literalmente correr atrás da cauda também. Quando a gente consegue fazer o Orca rodar em aplicações que tem o motor ali do Chrome, vem o Google, atualiza e lasca com tudo. Uhum. E assim vai, né? Então foi uma experiência bem difícil. Sim. Igual eu tenho um notebook aqui sobressalente, né? E ano que vem, né? E vence a licença do Windows 10. Eu tava pensando em colocar um Linux nele, né? Porque eu não vou dispensar um notebook só porque a Microsoft não vai dar mais suporte. Mas eu tô pensando nessa questão aí do Orca, se eu conseguir usar ele tão bem quanto eu uso o NVDA. Não dá para você usar tão bem, mas dá para usar, tá? Uhum. Dá para usar legal, assim. Você vai ter muito problema se você quiser, tipo assim, lá, ler uma linha que foi impressa no terminal, porque eu desconheço, tá? E aí, cara, se alguém conhecer recursos que nos permitam fazer isso, deixa nos comentários aqui para a gente poder saber. Eu desconheço comandos que deem para a gente conseguir ler o que foi impresso no terminal, além do momento em que o leitor de telas lê, como a gente tem hoje ali no Windows, no próprio Mac, no próprio OS, no próprio macOS, né? Esse é um dos problemas que eu enfrentava lá na 42, então, tipo, eu tinha que prestar muita atenção no que tinha sido impresso e lido ali na hora, ou então eu tinha que mandar imprimir de novo. Sim. Eu, antes de descobrir que tinha esse recurso no NVDA da exploração de objeto, que dava para navegar entre os resultados no CMD, o que eu fazia era jogar a saída num arquivo de texto e aí Nossa, fiz muito isso. Aí lia com o NVDA. Mas agora essa maravilha. Hoje eu ainda faço isso assim quando eu vejo que é uma saída muito grande, que aí mesmo navegando lá pelo terminal acaba ficando um pouco ruim. Às vezes eu faço também. Eu jogo na saída de texto que é mais fácil. Aí no caso seria essa a saída também pra gente fazer. Sim. Pra gente conseguir ler. Só que assim, não é produtivo, né? Uhum.
Mas como você falou, né? É correr atrás da cauda, a gente tem que ir É, fazendo essas gambiarras para prosseguir. eu conheço pessoas que trabalham muito bem com Linux, pessoas cegas. Uhum, Mas são raridades, assim. E não dá pra gente negar que o Orca ele tá muito atrás do NVDA, sim. e justamente pelo que eu falei ali atrás. Não tem um time todo trabalhando em Uhum, cima do Orca uhum, e para correr atrás dos danos que que uma atualização de uma outra aplicação vai causar sim, ali, né? Então a coisa é mais lenta. sim, Mas dá para usar. sim. E aí, talvez aqui na opinião de um completo leigo, acho que também o que complica muito na questão do Orca é o fato de o Linux ter trocentas distribuições, Eu né? ia falar isso. Nossa, o problema é esse. Aí a gente tem que ficar descobrindo qual é a distro que vai rodar bem Uhum, com o leitor de telas. Ou então a gente fica limitado a uma ou duas distros sem alguns recursos uhum, por conta do leitor de telas. uhum. E aqui um completo leigo perguntando como que é o seu trabalho assim dos testes de acessibilidade? O que que você testa exatamente? As ferramentas que você usa? Bom, os testes de acessibilidade, eles são totalmente manuais, tá? Uhum, Eu sempre falo que teste de acessibilidade, ele é um teste funcional com uma validação a mais. uhum, Então, eu vou passar todo o escopo de teste do funcional, validando se a acessibilidade está funcionando. Então, por exemplo, eu vou validar se existe um título de nível 1 ali numa página, uhum, e vou validar também se o conteúdo desse título ele é relevante, né? Ele vai apresentar uma finalidade para a pessoa que não enxerga, porque não adianta nada, ou para a pessoa que tem alguma questão de distúrbio comportamental, enfim. uhum, Eu vou olhar ali. Não adianta ter um título de nível 1 com desenho. uhum, Eu não, tanto a pessoa cega não vai conseguir entender o que é isso, quanto uma pessoa com aí não vai conseguir entender aquilo, porque pelo pouco que eu sei, e aí não desrespeitando o lugar de fala de ninguém, uhum. as pessoas as pessoas com autismo, as pessoas autistas, elas são bastante literais. Sim. Então a gente faz todas essas validações. Então a gente valida também se a imagem foi carregada e se essa imagem possui um texto alternativo para a pessoa que não enxerga. Uhum, E se essa imagem ela é relevante para a navegação, porque caso ela não seja, ela tem que ser oculta para o leitor de telas. A gente valida se os botões, os links, os drop-downs, uhum, tem rótulos que descrevam a finalidade deles. uhum, A gente valida o foco do leitor de telas para que quando você carregue uma nova página a partir de um conteúdo que você está consumindo, ele não te jogue lá para o final da página e uhum, você tenha que navegar tudo de volta. Validamos a hierarquia dos cabeçalhos, porque isso é muito importante não só para as pessoas cegas, mas para as pessoas que têm mobilidade reduzida também e uhum, utilizam de algum recurso ali, onde elas vão utilizar os cabeçalhos para como âncora, né, como para conseguir chegar em determinados pontos da tela com mais facilidade, com mais rapidez, todas essas questões. E são testes manuais, porque a maioria desses testes eles são semânticos e comportamentais. uhum, Então, uma ferramenta automatizada, ela ainda não é capaz de captar todos esses comportamentos, de pensar e executar todos esses cenários de testes que são mais de comportamento e semântica. E uhum, aí existe também o papel do par visual, né? O papel uhum, do par visual é validar o contraste, o foco visível, e aí ele vai expandindo mais para outras deficiências, sejam elas situacionais ou não. uhum, E aí ele vai validar ali toda a questão das cores, se vai dar para enxergar aquilo num lugar mais claro, se aquele fundo está fazendo sentido dentro se a fonte está legal, enfim, todas essas coisas são escopo de teste de acessibilidade. E aí a gente executa teste de acessibilidade tanto para aplicativos mobile quanto para páginas web responsivas, enfim. uhum, E aí no caso de mobile, podem ser nativos os aplicativos ou WebView. uhum. Interessante. Então, vendo assim, o seu trabalho é praticamente o mesmo que eu faço lá no NIS também. Lá os testes são todos
manuais, aí só analisa os livros didáticos, aí tem todas essas diretrizes também, analisar os cabeçalhos, a hierarquia, não pode ter saltos hierárquicos, tipo, não pode ter um cabeçalho de nível 4 depois de um nível 2, se for ter Sim. um sub, tem que ser o de nível 3. E aí, no caso de livros, isso é mais rigoroso ainda, né? Porque Sim, tem toda a divisão das seções ali. sim. Aí é a cabeçalhos de nível 1 só pode ter um por capítulo, a não ser que ele Sim. esteja dentro de um outro, de um section. Essa questão da imagem também tem que ter descrição, ou se for uma imagem meramente decorativa, colocar o alt vazio. Exato. Interessante. Então, no fim, a gente, Trabalha com a mesma coisa. sim, só muda o. Só muda-se o Só lugar. muda Então, só muda o cliente. sim, é. Bom saber, então. A experiência que eu já adquiri já dá para me candidatar numa vaga de teste de acessibilidade em empresa. Não vou Dá, pode fazer nada a pegar. mais do que o que eu já faço. E o seu primeiro leitor de tela assim foi o NVDA? Não. Meu primeiro leitor de telas foi o Virtual Vision. Uhum, E ele é bem diferente do que a gente tem hoje com o JAWS, com o uhum, NVDA. Eu aprendi a usar computador com o Virtual Vision. E aí depois, me aventurando, comecei a utilizar o JAWS. uhum, Na época eu lembro que existia uma rivalidade entre usuários de JAWS e de Virtual Vision. Era muito engraçado essa coisa. uhum, Mas aí eu comecei a usar o JAWS e por fim veio o NVDA. E na época que eu comecei a usar o NVDA, ele ainda tinha aqueles problemas de quando você dava uma seta para baixo, seta para cima, ele falava. E não uhum, tinha como tirar aquilo no início. uhum. Mas eu falei, não, eu acho que isso aqui vai dar muito certo, vai ser uma coisa que vai para frente. E, de fato, foi. E hoje eu não sei usar outro leitor de telas que não seja o NVDA. Sim, eu também. Minha visão, assim, que eu me percebi, que eu já não tava vendo mais nada, foi por volta de 2018, mas em 2015 eu já tava percebendo que tava ruim para usar o computador, mesmo com a cara colada lá, já não tava mais adiantando, nem aumentar a fonte, aí que eu Sim. fui atrás de um leitor de tela. Tentei o DOSVox, não consegui. DOSVox não é bem um leitor de tela, né? Só um sistema à parte lá, É um sistema à aí parte. não deu certo. Aí eu encontrei o NVDA lá no canal do Walter Júnior, alguém que eu também tô tentando trazer pra cá, porque mal sabe ele que o meu canal, o podcast, só existe por causa dele. Se não Que fosse legal ele lá pra isso. descobrir o NVDA, e aí já consegui me adaptar bem mais rápido. Nossa, eu achava, olha, eu consigo navegar aqui no sistema operacional como sempre fiz, só que agora com acessibilidade. Sim, sim, isso é ótimo. É, hoje a gente tem muito mais informação, né? Sim, só na questão assim da programação que ainda tive um pouco de problema, porque na época eu não conhecia o Visual Studio Code, aí fui tentar usar o Sublime, que não era nada Meu acessível. Deus! Mas como eu ainda tinha um pouco de visão, né, falei, vou forçando aqui, porque o Sublime era quase acessível, o NVDA lia tudo, as barras laterais, os menus, a única coisa que ele não lia era a parte onde estava o código. Então, pois é. Aí ela é só em branco, em branco, em branco. Aí Eu acho que ele ainda é assim, tá? sim, Se eu não me engano, não sei quando você tentou pela última vez. depois nem usei mais ele. Aí fui pro Notepad++, ele é limitado, mas pelo menos é acessível aqui. Não tem inteligência, né? Sim. Hoje já tem um plugin, um complemento do NVDA que deixa o IntelliSense acessível também, que ajuda Sério? bastante. Sim. Olha, vivendo e aprendendo, não sabia. Acho que só o que falta no NVDA sei lá, ele poder incluir funções, mostrar no autocompletar funções de outro arquivo que você está importando, igual Nossa, acontece no já VS pensou? Code. É, Mas aí depois, de tanto ver os cegos falando, o VS Code é acessível, fui dar uma chance para ele e gostei. Hoje eu uso bastante ele eu também. gosto bastante dele. Eu uso ele praticamente em tempo integral, assim. Sim. Só o Não que eu uso outra coisa. não uso muito nele é o terminal. O terminal eu Não, ainda não, prefiro também não. usar o terminal mesmo. Não gosto de usar o terminal do VS Code também, não. E aí você falou que agora você está em também migração de carreira, tá indo pro ASP.NET. Por que as pessoas não procuram mais o PHP? Tô sozinho nessa. Oh, Kelly, por exemplo, lá no nosso grupo tem muita treta por conta de linguagem de programação. Sim.
Tem a galerinha do Flutter, a galerinha do Java. Sempre tem perguntas lá da galera mais iniciante. Eu tô entrando agora, qual é a melhor linguagem para começar, né? Vixe! A gente percebe que não existe a melhor linguagem, tirando o PHP, mas... Mas uma coisa também que a gente sempre fala lá, né, que brincadeiras à parte, não existe a melhor linguagem, é a linguagem que vai resolver o problema do cliente, para ele pouco importa a linguagem que está sendo usada. Sabe o que eu acho engraçado? É que nós somos a única categoria que fica brigando pelo que nós estamos usando. Por exemplo, você não vê o pedreiro brigando pelo cimento que ele está usando. Sim. Pois é. Olha que o encanador. O meu é tigre, é melhor. O meu é avanco, sei lá. Sim, você falou a realidade. Aí a gente fica, nossa linguagem é melhor. Tá, o PHP é melhor, é um fato, mas... Não sei nada de PHP, não posso discursar sobre esse assunto. Eu não sei se quando a pessoa pergunta qual é a melhor linguagem, eu não sei se ela tá querendo saber qual é a linguagem que paga mais, o que tá sendo mais pedido, qual é a mais fácil de aprender. E vai tudo também, tipo, o melhor pra quê, né? Tem linguagens que se desempenham em uma função melhor que outras, né? Sim. Uma análise de dados é melhor usar um Python, não vou usar um PHP pra isso. Eu acho que eu acho que essa pergunta é muito de quando a gente tá começando mesmo, né? Acho que a galera quer saber mais aonde ela vai poder ganhar mais, aonde ela vai poder ter uma curva de aprendizagem melhor. Tem tudo isso, né? Sim. E uma coisa também que o Alexandre sempre fala lá, ó. Primeiramente, você aprende a lógica. Você dominando a lógica, você consegue se virar em qualquer linguagem. Exatamente. Depois. Porque a sintaxe você vai acostumar, né? Sim. E domina a lógica. E não procura tentar saber todas as linguagens de uma vez, do que não dá. Se torna especialista em uma só, e aí, vindo a necessidade, você dominando uma linguagem, você consegue migrar para uma outra bem mais fácil depois. Sim. A gente fica pulando de uma para outra. Tá no Java, vai pro Python, aí vai pra C Sharp e fica mudando. Isso. E nosso tempo aqui voou. Foi bem legal a conversa. Você tem que voltar mais vezes aqui. Convencer o Alexandre a participar também. Dizer ele que ele vai gravar dizer ele que vai marcar uma data, hein? Pode cobrar ele aí depois. E muito obrigado mesmo aí por ter participado. Foi bem legal conhecer sua história. Ver aí. Espero que tenha cada vez mais mulheres na tecnologia também. Também espero, gente. Vem mulherada. Sim. Precisamos aí de um empoderamento feminino aqui. É verdade. Sim. E pra você que viu até aqui, gente, explicando a piada do Na Voz, é que lá no grupo sempre tem uma pessoa que vai mandar um áudio lá, fulano Na Voz, e a Camis achava que Na Voz era o sobrenome das pessoas. Exato. A gente tem alguns grupos, assim, grupos de tecnologia relacionados a questões de tecnologias assistivas, e aí muita gente ficava, oi, aqui é o fulano Na Voz. Aqui é a fulana Na Voz. E aí eu achava que Na Voz era o sobrenome dessa galera. Tipo, nossa, gente, mas tem tanta gente dessa família assim que é cego. Só que na verdade Na Voz eles querem dizer que é a pessoa que tá falando na voz, assim. Sim. Eu não sei de onde que saiu isso, ainda não consegui entender, mas Sim, eu já cheguei a escutar isso em programas de rádio, mas no grupo do WhatsApp era engraçado. Pode ser que... Uma vez eu tava num evento, aí tinha um cara lá gravando um vídeo pra esse evento e falou, oi, aqui é o fulano Na Voz. Eu pensei, não, mas aí é o fulano no vídeo, não é na voz. Sim. Aí Na Voz é sobrenome, nossa, que família grande. O que acontece com essa família que só tem cego nela? Eles só vão se relacionando entre cego pra perpetuar a genética? Mas eu achei mesmo, sabe? Eu falei, gente, essa família. E agora ficou. Temos aí a família Na Voz desde 1900. Eu ainda não consegui entrar pra família Na Voz, tá vendo? O Alexandre não entrou aí, ó, não consegui.
E depois, se você quiser deixar aí seu LinkedIn, eu deixo o link aí na descrição. Se quiser seguir você lá depois. Gente, eu vou deixar meu LinkedIn aqui depois com o William, mas é Camila M. Garcia, vocês acham lá. Também estou no Instagram como Camis Marinho e Twitter, arroba 05or50. E aí é isso, sigam lá, não posso tanto, mas de repente, se alguém precisar de ajuda, precisar de alguma coisa que eu possa auxiliar, eu estou sempre disponível. E foi um prazer, muito obrigada pelo convite, William. Espero conseguir colaborar com a comunidade, ajudar outras pessoas, né, que fizeram esse mesmo caminho que nós aí da transição de pessoa que enxerga para pessoa que não, né, para pessoa cega. Dizer que a vida não acabou, tá, gente? A gente tá aqui, ó, a gente se diverte, viu? E a gente não vê coisa feia, tá? Sim, pois é. A gente vê a vida com outros olhos. Nós vemos a vida com os outros olhos. Sim. E eu também já tava me esquecendo uma coisa aqui que eu sempre pergunto pros convidados também. O que você curte aí fazer pra relaxar quando não tá na tecnologia, né? Porque a gente não fica o dia inteiro no computador. Tá, eu fico, mas é só até eu me reabilitar e eu saio aqui da minha caverna de Platão. Mas, em geral, o que você faz aí pra espairecer? Gente, eu gosto muito de bicho. Então, como eu falei lá no início, né? Eu tenho 8 bichos. E eu gosto muito de ler também. Gosto bastante. Então, eu leio. Às vezes eu assisto séries. Série não me prende tanto quanto livros. Mas eu gosto bastante de leitura. Sim, legal. Confesso que eu gosto de ler também. Os gêneros favoritos é fantasia. Então, se tem mago, elfo, um negócio, eu tô lendo. Eu também, eu gosto bastante. Mas eu gosto de ficções históricas também. Já li bastante. E eu amo Harry Potter, gente. Eu também. Eu releio todo ano. Nossa, eu também. Eu tenho esse ritual também. Eu comprei o volume único lá na Amazon, né? Aí releio todo ano. E agora eu tô bem hypado aí com a série que tá pra vir, né? Pra ver se eles vão corrigir os filmes. Será que vai ter audiodescrição? Espero que sim. Em português, de preferência. Veja, acho que a gente já tem que começar a correr atrás disso, hein? Sim, vamos mandar e-mail lá pra HBO. Eles vão fazer aquele aplicativo de novo, HBO In. O que eu tô ansioso mesmo pra chegar aí no Enigma do Príncipe, tô vendo. Será que eles vão se retratar do que foi aquele filme? Cara, aquele filme foi ridículo. Nossa, um livro tão legal, tão Não, denso assim. aquela menina que aparece no início, chamando o Harry pra sair. É no Enigma do Príncipe ou é na Relíquias da Morte? É no Enigma do Príncipe, ele lá, uma trouxa na cafeteria chamando ele pra sair. Nossa, nada a ver, não tem nada ali, velho. Tipo, no Enigma do Príncipe, o Harry lá no quarto dele, esperando o Dumbledore ir buscar ele não ia estar lá passeando pela cafeteria trouxa, com o Voldemort à solta. Nada a ver, eu achei muito nada a ver aquilo ali. Sim, eles trocaram o que deveria ser. É que nem a Amanda, cara. Ninguém sabe quem que é a Amanda da Pedra Filosofal. Boa tarde, Amanda. Quem que é a Amanda? Uma coisa também que me incomodou muito nos livros, nos filmes, é que eles colocaram a Hermione como uma inteligentona a mais do que o que ela era nos livros. Ela era muito inteligente, mas ela tinha as limitações dela. E nos livros, muitas coisas que às vezes era o Rony que explicava por ter nascido bruxo, nos filmes eles colocavam na boca da Hermione. Como se os livros fossem capazes... Porque assim, tem coisas que a gente aprende nos livros, mas o que a gente aprende na prática são experiências. Sim. Né? E o Rony tinha muito mais experiência que a Hermione. Existem muitas problematizações com relação a Harry Potter. Tem um podcast muito legal chamado Salão Comunal. E a ideia do podcast, elas vão lendo o livro. São 2 meninas da Nova Zelândia, mas elas são brasileiras. Elas leem o livro comentando, fazendo crítica, trazendo reflexões. Então é bem interessante isso. E uma coisa que eu não gosto é a forma com que o Rony foi retratado.
como Alívio um cômico. inútil. Sim. É, alívio cômico, literalmente. Não foi. A Minerva é minha personagem preferida. Uhum, Eu morro de amor. Eu tenho uma tatuagem do chapéu dela com assinatura uhum, no meu braço direito. uhum. E eu não gosto da forma que a Minerva é retratada nos filmes. Uma Sim. velha fofoqueira fofocando lá no. Como é que chama o bar do irmão do Dumbledore? É, cabeça de javali. Cabeça de Javali. Sim. Uma velha fofoqueira. Falou, caraca, gente. O Simas nos filmes fica atacando fogo, explodindo tudo. Da onde eles tiraram isso? Também não sei. O Flitwick, que o cara era um baita duelista, nos filmes Não, era um nos anão lá filmes. que ficavam jogando ele pra lá e pra cá pra ser alívio cômico. Eu não acho que. Assim, meu filho adora os filmes. Sim, Eu não curto. A gente tentou dar os livros pra ele aqui pra ver se o bichinho dos livros picava. Ele ainda não picou, não. sim. Mas. Igual chega lá, na Câmara Secreta, a Hermione, ai, o medo de um nome só aumenta o medo da própria coisa. Isso é uma frase do Dumbledore. E não faz Pois é. sentido na Hermione quando a Hermione só foi falar o nome do Dumbledore, do Voldemort, em Ordem da Fênix, tá lá Pois no é. quinto Pois livro. é. Foi a primeira vez. Deu muito furo de roteiro. Sim. Não. E, sei lá, colocar o Neville pra fazer as coisas que nos livros era do Dobby. Ah, Fica na Ordem da Fênix, eu acho engraçado a Hermione. Ai, parabéns, Neville, você achou a sala precisa, ela é assim, assim. Aí você, caramba, se ela já conhecia a sala, por que ela não falou não, antes já dela, começa então? errado porque não tem o pirraça. Sim. E eu ouvi falar que chegaram a contratar um humorista pra ser o Pirraça no primeiro filme, mas apagaram as cenas dele e deixaram sem. Mas tem uns vídeos das cenas dele em algum lugar aí. Uhum. Com o pessoal, não sei se eles rodam depois do. Tem algum filme que eles prolongam e rodam essas cenas que não tem. Só que é só em inglês, né? Sim. Mas eu queria que tivesse o Pirraça. A melhor parte é quando a Minerva dá a bengala pro o Pirraça bater Sim. na Dolores. Sim. Também achei legal lá quando o Fred e o Jorge vão embora de Hogwarts. Eu não sei se é o Fred ou o Jorge que fala pro Pirraça, atormenta ela por nós. E ele tirou o chapéu, se curvou pra eles. O Pirraça, que nunca havia obedecido a aluno nenhum, reconheceu alguém ali no Fred e no Jorge. É. É bem Ai, o legal. Harry Potter é mágico, Sim. né? Faz a Sim. gente. Nossa, faz a gente viajar, assim. É muito gostoso. Não sabe onde eu ainda vou lá pra conhecer os parques lá em Eu Orlando. também tenho vontade. E aí, Mas agora tá difícil de viajar para os Estados Unidos, que eles não estão deixando entrar com guia. aí é complicado. É. Estou meio ansioso com essa série. Espero que eles saibam o que tá fazendo, porque se eles não fizerem certo, vai dar. Cara, Os mas fãs eu vão acho que a gente reclamar tem que muito. começar a investigar, fazer um grupo com gente que quer, que gosta, e começar a investigar se já estão cuidando da audiodescrição. Sim, Porque a gente precisa ter, não é justo. sim. A gente não tem nenhuma com um dos filmes, né? Bom, além de Harry Potter, outra história que eu gosto também é da saga do Percy Jackson, né? E Eu os, nunca assisti, eu tenho vontade de ler, na verdade. e os filmes foram uma porcaria. Aí chegou a série, aí. Vamos ver se na série eles corrigem. Não, eles conseguiram deixar ainda mais porcaria. Eu vou ler Percy Porque não é Jackson. fiel. Eu não sei qual que é a complicação de eles deixarem umas coisas fiel aos livros, né? Quando a gente fala fiel, não é colocar tudo que tá no livro, mas pelo menos vão ficar mudando Não a ficar história. deturpando, né? Ficar deturpando. Outra coisa que eu gosto é Game of Thrones, mas os livros. Só que eu tenho muita raiva daquele cara, porque ele não quer publicar o sexto livro e a gente tipo, só tá esperando. Esse eu ainda que eu não li. Nossa, é bom. É bom, mas se você não quiser passar raiva, não lê não, porque talvez a gente nunca vá ter o sexto, então. Vai ser a versão em livros do Caverna do Dragão. Isso. E você chegou a ler o roteiro de Criança Amaldiçoada? Cheguei, eu não gostei. Você gostou? Não, foi uma desconstrução de tudo, da história lá, dos personagens. E, mano, esse negócio de filho do vilão é tão clichê e sem falar na desconstrução do Voldemort. O Voldemort fez tudo pra se tornar imortal porque ele queria ser único. Ele nunca perpetuaria um herdeiro. Exato. Mas foi bem ruim. Eu não gostei também, não. Achei bem, bem ruim. Sim. Vendo no teatro, quem assistiu,
deve ser uma experiência boa, né? Os É, efeitos que eles conseguem diferente, né? fazer, tudo. Que fala, eles conseguem fazer efeito de aparatação no palco, usar drone como dementador. Então deve ser assim, bem legal, mas a questão de história, assim, o enredo não me agradou. Preferia que tivesse continuado lá com a última frase do livro. Tudo estava bem. Ah, eu também. Mas é isso, gente. Aí de programação, vamos para Harry Potter, que é um tema muito importante. Nem só de programação vive o ser humano, Sim, a gente precisa de um pouco de magia na vida. né? É, só Senhor dos Anéis que eu não consegui ler, não. Eu li também. Eu comecei a ler, mas achei ele bem exaustivo. E eu acho a linguagem exaustiva também. Sim, umas 30 páginas de descrição do cenário e um diálogo. É. Mas os filmes também são cansativos, tá? Mais de 3 horas. Quem for assistir no cinema diz que eles pausavam lá pra. Davam um tempo de intervalo pra pessoa Meu sair um pouco. Deus, cara. Pois é isso, gente. Mais uma vez, Camis na voz, muito obrigado. Foi um prazer, cara. Foi um papo bem legal mesmo. E, como eu falei, tá aí feito o convite. Vou voltar mais vezes. Obrigada, Vir com o valeu. Alexandre. Ou, sabe, um dia gravar com vocês dois também. Isso é uma Bora honra aí. combinar. Bora sim. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o like, né? É a forma do YouTube perceber que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te recomendar quando chegar mais. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Curte aqui os outros episódios que a gente tem aqui no canal. Conversei com muita gente boa. E veja também aqui os meus vídeos de programação, se te interessar. Tenho aí conteúdo de PHP, HTML, JavaScript. Quem sabe alguma coisa aí te interessa. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.